Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você já parou para pensar em qual classe social você está? No vídeo de hoje vamos explorar esse tema de forma prática e divertida. Se você ficou interessado nesse assunto, assista esse vídeo até o final. Eu me chamo André Viana e hoje eu vou falar de todas as classes sociais e a partir disso você vai descobrir em qual delas você se encaixa. A classe social representa um grupo de pessoas que compartilham condições socioeconômicas parecidas, como estilo de vida, renda e educação. Nesse vídeo você vai saber as vantagens e desvantagens de você pertencer a determinada classe social. E a partir do momento que você aprender sobre todas as classes sociais que existem e em qual você se encaixa, você vai conseguir planejar a qual delas você pretende chegar. Mas antes de eu continuar, se inscreve no canal, porque toda semana eu trago conteúdo novo para você. Primeiro vamos falar da extrema pobreza, que são pessoas que sobrevivem com R$ 209 por mês. Ou seja, essas pessoas recebem menos de R$ 7 por dia. A maioria dessas pessoas se encontram naquela região norte e nordeste do nosso país. Elas não têm acesso a água limpa, não têm acesso à saúde, não têm acesso à alimentação básica. Essas pessoas estão numa situação muito ruim. Eu acredito que essa não deve ser a sua situação, porque senão com certeza você não estaria assistindo esse vídeo de educação financeira. Você provavelmente está numa condição melhor, mas é importante você saber que ainda tem pessoas que passam fome no nosso país, porque a gente acaba vivendo numa bolha e não percebe que tem gente ainda passando fome no Brasil. E a segunda classe social é a classe D e E, é o pessoal que se encontra na pobreza, onde se encontra aproximadamente 50,7% da população. Ou seja, mais da metade da população se encontra na pobreza. Quanto essas pessoas recebem? Essas pessoas recebem entre R$ 1.084 a R$ 2.400 por pessoa. Geralmente o filho dessas pessoas estuda em colégio público. Essa pessoa, ela quando vai ao mercado, ela compra aquela alimentação básica, ela não vai conseguir comprar uma picanha. E provavelmente essa pessoa mora em comunidade. É claro que isso vai depender da região do Brasil que ela mora, porque o Brasil é muito grande. Se você morar no Nordeste, no interior do Nordeste, com R$ 2.400, você até que consegue ter uma vida boa, você não vai morar em comunidade. Agora com R$ 2.400, vivendo na capital de São Paulo ou na capital do Rio de Janeiro, mal dá para você pagar um aluguel, você vai ter que morar na comunidade para poder sobreviver, porque você vai ter que pagar a luz, você vai ter que fazer compras, você vai ter que sobreviver. E quem está nessa situação não tem que pensar em investir, tem que pensar em fazer um curso para tentar melhorar no emprego, tem que fazer hora extra para poder conseguir sobreviver com um pouco mais. Ou seja, essa pessoa tem que procurar se desenvolver, aprender alguma especialidade, para ela poder conseguir sair do subemprego. Agora vamos para a classe C2, classe média baixa. São pessoas que recebem entre R$ 2.400 e R$ 3.981 por mês. Essa é aquela pessoa que tem um emprego estável e ainda vive com dinheiro contado. Ela tem uma vida simples, mora numa casa simples, não consegue fazer grandes viagens. De vez em quando ela vai conseguir viajar. Essa pessoa tem que controlar o dinheiro para conseguir pagar todas as contas e sobrar algum dinheirinho, o que é muito difícil, mas às vezes sobra. Algumas dessas pessoas já conseguem se deslocar para o seu trabalho de carro. Outras não têm carro. Vai depender do local do Brasil que você mora. Eu me encontrava nessa classe há 10 anos atrás, sabe por quê? Eu pegava ônibus lotado de segunda a sexta, em pé no ônibus, esmagado. E o que acontecia? Como eu estava com muito sono, eu acabava dormindo em pé. Então eu perdi o equilíbrio na perna e quase caía no chão. Mas todo dia eu pensava como eu ia conseguir sair daquela situação. Então eu planejei, comecei a estudar, passei no concurso público e me livrei de andar de ônibus. Hoje em dia eu ando de carro, mas tem toda uma estrada para você conseguir chegar nesse caminho. É só você se dedicar e correr atrás que você vai conseguir chegar lá. Agora vamos para a classe C1, que é a classe média. São pessoas que recebem entre R$ 3.981 e R$ 7.000 por mês. O pessoal que está nessa condição, ele está ali no meio do caminho, ele não está muito bem,
também não está muito mal. Ele já consegue trabalhar de carro, já tem um plano de saúde, já mora um pouco melhor, os seus filhos geralmente já estudam em colégio particular, você já consegue ter um carrinho ali financiado, você já tem um iPhone parcelado, geralmente é tudo parcelado quem está nessa classe média aí. Geralmente quem está nessa condição são funcionários públicos, enfermeiros e professores. A característica de pessoas que estão nessa classe são aquelas pessoas que fazem compras por impulsos e geralmente parcela tudo no cartão de crédito. Ela não tem muita consciência sobre investir, ela ainda não estudou sobre investimento, mas ela tem a faca e o queijo na mão, porque ela já consegue poupar um pouco do seu salário, é claro, se ela quiser, e ela poupando um pouco do salário, ela consegue investir e, quem sabe, consegue chegar na sua liberdade financeira. Se você está nessa classe, tudo depende de você. Agora vamos para a classe B2, que é a classe média alta, que são pessoas que recebem entre R$ 7.000 e R$ 12.700 por pessoa. É aquela pessoa que já mora no bairro que proporciona uma boa qualidade de vida para ela. Por exemplo, um bairro localizado perto de uma praia, onde ela pode ali se deslocar facilmente para a praia. A criminalidade no local onde ela mora geralmente é baixa. Ela investe pesado na educação dos seus filhos, como pagando um bom colégio, um bom curso de inglês. Essas pessoas já fazem viagens interessantes, como ir para Fernando de Noronha, ir para os Estados Unidos. Elas geralmente gostam de frequentar restaurantes caros. Agora, a mentalidade da pessoa de classe média alta é muito parecida com a de classe média. Ela geralmente gasta todo o salário que ela ganha e ela quer ter um padrão de vida acima do qual realmente dá para ela viver. E o que acontece? Ela acaba ficando endividada, sendo que se elas também poupassem todos os meses um pouquinho, ela ia conseguir atingir rapidamente a sua liberdade financeira, até porque o salário dela é bom e o seu poder de aporte seria maior, então o tempo dela para atingir a liberdade financeira seria menor. Agora vamos para a classe B1, que são os ricos, são pessoas que recebem entre R$ 12.700 e R$ 28.200 por mês. Geralmente essas pessoas não estão muito preocupadas com dinheiro, até porque com esse dinheiro, né, para que você vai se preocupar com dinheiro? Eu acho que você não tem nem que se preocupar. Geralmente essas pessoas, quando vão ao mercado, não precisam se preocupar qual vai ser o valor que vai dar as compras, igual eu tenho que ficar lá calculando para ver quanto que vai dar, é aquele desespero. Elas conseguem ter um carro de luxo, uma Mercedes, uma BMW, fazem viagens caras, aquele tour pela Europa, ou seja, tem um dinheirinho para gastar, né? Essa pessoa também consegue ter, além do seu imóvel, ela consegue ter um segundo imóvel. Na categoria de rico, podemos citar os médicos, lembrando que o rico ele também precisa investir, senão ele vai passar necessidade lá na frente. Lembrando que rico também fica velho, também fica idoso. Vou dar um exemplo para você entender. O médico, quando ele é novo, ele aguenta tirar muito plantão, então ele consegue tirar um bom salário, ele bate aí 30, 40 mil reais por mês, porque ele consegue trabalhar muito. Agora, conforme o tempo vai passando, ele não vai mais conseguir ficar tirando muito plantão, não. Ele vai diminuir a quantidade de plantões. E ele vai estar com um padrão de vida elevado. E como é que ele vai sustentar esse padrão de vida? Não vai conseguir. Vai acabar se endividando. Nesse caso, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que investir todos os meses para quando ele ficar velho, ele vai complementar a sua renda com o dinheiro investido. É a única forma dele conseguir manter o padrão de vida dele lá na frente. Isso serve para qualquer um que é rico. Ou seja, não tem para onde fugir. Todo mundo tem que investir um pouquinho. Agora vamos para a classe de pessoas que ganham acima de R$ 28 mil. Aqui nós encontramos os milionários, os multimilionários e os bilionários, onde apenas 2,8% da população se encontra nessa situação. Muito pouco. Então vou começar falando dos milionários. Para você ser milionário, você tem que ter pelo menos R$ 1 milhão de patrimônio. E geralmente esse tipo de pessoa ele investe em fundos imobiliários, em ações, renda fixa, imóvel. Ele tem carro de luxo, mas o carro de luxo não é investimento, né? É mais um patrimônio dele. Mas lembrando que para você ser milionário tem que ter 1 milhão em patrimônio, não é em dívida não, porque às vezes o cara tem 2 milhões de patrimônio e 4 milhões de dívida. Esse cara não é milionário, esse cara é um endividado. E eu sei que tem muita gente nessa situação hoje. Esse cara que tá nessa situação, ele já faz o dever de casa dele, ele faz investimento todos os meses e ele já consegue extrair uma renda dos seus investimentos. Agora vamos para o multimilionário, que é quem tem muito mais dinheiro que o milionário. Geralmente essas pessoas têm 10 milhões, 50 milhões,
500 milhões. E como ela conseguiu chegar nesse valor? Geralmente são empresários que deram certo com suas empresas e conseguiram atingir esse patamar de dinheiro. Algumas dessas pessoas têm um estilo de vida com carros de luxo, mansões, viagens pelo mundo. Eles investem em ações, fundos imobiliários, imóveis, ouro, obra de arte. Você vê que já o investimento aqui já começa a ser um pouco mais diferenciado. Mas nem todo multimilionário ostenta uma vida de luxo. Alguns têm uma vida simples, tendo um carro que não chama atenção, não usa roupa de marca, sendo muito difícil você conseguir reconhecer que esse cara é um multimilionário. Agora vamos falar dos bilionários. Aqui se encontram os grandes empresários. Nesse caso podemos citar o Elon Musk, que é o fundador da Tesla, da SpaceX. Esses caras eles procuram investir o seu dinheiro em novos negócios que tragam inovações que impactam o seu dia a dia. Você vê o Elon Musk, que através da SpaceX conseguiu o impossível e inacreditável. Ele fez um foguete pousar de ré. Esses caras contribuem muito com a sociedade e acaba que esse tipo de pessoa ele gera bastante emprego. Ou seja, quanto mais milionário tiver no planeta, mais pessoas vão sair da miséria. E tem muita gente que não gosta de bilionário, mas bilionário é bom. Quanto mais bilionário tiver aqui no Brasil, menos gente vai passar fome, mais gente vai elevar o seu padrão de vida. Então o bilionário ele é essencial na sociedade. Nesse vídeo eu apresentei todas as classes sociais. Independente da classe social que você tiver, você tem que estar sempre estudando, fazendo cursos. Você pode aprender inglês, escutar podcast, ler livros. Tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. Assim você pode sair dessa situação que você está hoje e melhorar a sua classe social. Você não pode estar satisfeito onde você está. E quem sabe você pode ficar milionário, ou quem sabe bilionário, ou multimilionário. Você não sabe o dia de amanhã, tudo isso só depende de você. Agora se inscreve no canal e deixa o like. Fui!